Foi. Boa noite, minha gente. Meu nome é Ana Clara e o nosso grupo ficou com a resolução número 1370, de 8 de dezembro de 2011. Para começar, o Conselho Federal de Contabilidade ele foi criado por legislação específica. O Decreto-Lei 9.295, de 46. Porém, a sua estrutura, sua organização e seu funcionamento, ele é regulamentado por essa resolução, que eu vou falar agora. Nas considerações, fala que a Lei 12.240, de 2010, foi a que instituiu a obrigatoriedade do exame de suficiência, que a gente tem que fazer. E o Decreto-Lei 9.295, de 46, ele deu ao Conselho Federal estrutura federativa, no caso, colocando os conselhos regionais de cada estado subordinado ao Conselho Federal. E também fala que o Conselho Federal e os conselhos regionais, eles se mantêm com seus recursos próprios. No caso, esses recursos é resultante das taxas que a gente paga e das anuidades, que a gente também paga, né? E multas, entre outros. E todos os conselhos de contabilidade, eles são autarquias especiais. Ele tem autonomia financeira, tem autonomia administrativa e patrimonial. No parágrafo 1 desta resolução, fala sobre as competências que os conselhos têm, que está no Decreto 9.295, novamente, de 46, que os conselhos federais, né, e regionais, ele tem o objetivo de registrar, fiscalizar, orientar e disciplinar técnica e eticamente o exercício da profissão contábil. Ele também tem que regular sobre o exame de suficiência, sobre o cadastro de qualidade técnica e o programa de educação continuada. Ele também tem que editar as normas de contabilidade, de natureza técnica, profissional e também os princípios contábeis. A sede do Conselho fica em Brasília, do Conselho Federal fica em Brasília, e a dos conselhos regionais ficam em seus respectivos estados, na capital, né, dos seus respectivos estados, como aqui de Maceió, aqui de Alagoas, no caso, é em Maceió. E o exercício da profissão contábil, tanto privado como público, ele é exclusivo de contadores e de técnicos. Lembrando que o curso técnico de contador foi extinto em 2015. E, deixa eu ver mais um pouquinho sobre. Os conselhos de contabilidade, na resolução também fala que eles possuem imunidade tributária em relação a todos os seus bens, suas rendas e todos os seus serviços. Fala também que os conselhos regionais, eles têm que encaminhar ao Conselho Federal até o dia 28 de fevereiro do exercício social subsequente as prestações de conta, de acordo com os requisitos que o Conselho Federal estabelece. E a não prestação dessas contas, no prazo que o Conselho estabelece, ela pode determinar uma instauração de um processo, que é a tomada de contas especiais. No caso, o Conselho Federal, ele vai contratar uma auditoria independente, que vai analisar a sua prestação de contas, que o Conselho Federal também presta, e a do Conselho Regional. Só que o Conselho Federal, ele também deve realizar uma auditoria interna em cada conselho regionais, entendeu? E as contas que forem aprovadas e as quitações vão ser publicadas no Diário Oficial, no caso,
as contas referentes ao Conselho Federal no Diário Oficial da União e a dos conselhos regionais no Diário Oficial dos seus respectivos estados. Então, Continuando a apresentação, eu vou falar sobre o capítulo 2, a seção 1, que ela fala basicamente sobre a composição, a eleição e o mandato. O artigo 9, ele fala que o cargo de conselheiro, ele é de exercício gratuito e obrigatório e será considerado um serviço relevante. Ou seja, não é uma opção, o cargo de conselheiro, ele é obrigatório. O Conselho Federal de Contabilidade, ele também vai ser constituído por um membro de cada conselho regional. Os conselhos regionais, como a Clara falou anteriormente, de cada região por estado. Então, o Conselho Regional, ele vai ser, Conselho Federal, no caso, ele vai ser constituído por um membro de cada conselho regional, com seus respectivos suplentes. E o conselho, no período em que termina e que vai ter novas eleições para o cargo de presidente, quem fica na presidência nesse período é o conselheiro que tem mais tempo de profissão, que tem mais tempo de registro. E para a eleição, só pode votar os membros que estiverem em dia com as suas anuidades e estiverem também regulares, né, com a sua profissão. Os conselhos regionais, eles terão no mínimo 9 membros. A quantidade máxima de membros, né, de cada região, quem vai ditar é o Conselho Federal. Aí vai pelas especificações de cada conselho regional. Não tem falando nessa resolução qual o número máximo. E a eleição, ela é direta, são de votos diretos, secretos e obrigatório. Caso algum profissional ele não vote, ele pode ser penalizado com multa, e essa multa ela pode chegar até o valor da anuidade. Deixa eu ver aqui outra parte. A extinção ou perda do mandato no Conselho Federal ou nos conselhos regionais de contabilidade. Ele ocorre em caso de renúncia, em caso do profissional, ele não está habilitado para exercer a profissão, por perda ou reclusão, por pena de reclusão em virtude de sentença transitada em julgado. Ou seja, se ele tiver em algum caso que tiver em investigação, ele ainda permanece no cargo, ele só perde se o caso for julgado. Por não tomar posse do cargo a qual ele foi elegido no máximo de 15 dias. Se ele não tomar posse desse cargo e não tiver uma razão justificada e aceita pelo plenário, vai ser extinto, ele vai ter que abandonar o cargo, ele não vai poder exercer. E por ausência também em cada ano, se tiver reunião e ele faltar em 3 consecutivas ou em 6 reuniões intercaladas, ele pode perder o cargo. Também por falecimento, lógico, e por falta de conduta incompatível à representação institucional e à dignidade profissional. Agora eu vou falar um pouco sobre a seção 2, que fala sobre a competência, o que compete ao CFC. Tem muitas competências, mas eu fiz aqui um resumo. Compete ao Conselho Federal de Contabilidade elaborar, aprovar e alterar o regulamento geral e o seu regimento interno, as normas brasileiras de contabilidade, de natureza técnica e profissional,
Vai regular também os critérios e valores das cobranças de anuidades devida pelos profissionais e organizações contábeis. Ou seja, as anuidades elas não são pagas apenas pelos profissionais contábeis, mas também pelas organizações contábeis. Então, compete ao CFC regular sobre esses valores e critérios de cobrança. Também vai disciplinar e acompanhar a fiscalização do exercício da profissão contábil em todo o território nacional. Vai representar também com exclusividade os profissionais brasileiros no exterior e também órgãos internacionais que tiverem aqui no nosso território. E também vai autorizar a aquisição de bens imóveis dos conselhos regionais. Ele também fica responsável por auditar e julgar as suas próprias contas, vai aprovar orçamentos e vai interferir, caso seja necessário, também nos conselhos regionais, e ele também compete editar e alterar o Código de Ética Profissional, e também presta assistência técnica e jurídica aos conselhos regionais. E a minha parte só foi essa. Boa noite. Dando continuidade aqui ao assunto da Resolução 1370 de 2011, eu vou falar um pouco sobre o artigo 18, que ele fala sobre as competências do CRC, e também sobre o artigo 19, que fala acerca das receitas dos conselhos de contabilidade. O CRC em si ele é um órgão que tem como principal função manter a organização da classe contábil dentro daquela região. Ou seja, por meio de adotar e promover medidas que sejam necessárias para a realização de suas funcionalidades. O CRC também tem que elaborar e aprovar um regimento interno, e esse regimento ele tem que ser submetido a homologação no CFC. O CRC ele também tem a competência de processar, conceder, organizar, manter, revigorar e até mesmo cancelar os registros de contabilidade, tanto dos profissionais individuais como das organizações contábeis. Ele também tem que desenvolver ações de fiscalização para manter sempre uma ordem no exercício de suas funções e também da profissão contábil dentro daquela região. Ele também tem como competência cobrar e arrecadar as anuidades, né, que são de acordo com o registro, com alguns serviços que o profissional da contabilidade exerce, né. O CRC ele também tem que cumprir e fazer todas as disposições da legislação do regulamento geral, né, do CFC e também do seu regimento interno. O CRC ele também tem como uma de suas principais competências atuar como um tribunal regional de ética e disciplina, né? Ou seja, ele fiscaliza, analisa e pune todo e qualquer profissional que exerça suas atividades de forma errônea ou não esteja causando prestígio à classe contábil. Dentro dessas competências, ele também tem, por exemplo, como manter um intercâmbio com entidades congêneras, ou seja, entidades que também estejam ligadas à contabilidade, visando sempre um relacionamento onde conhecimentos sejam compartilhados, visando uma melhoria naquela região, uma melhoria da classe contábil, né, no geral, seja através de programas, seja através de cursos, palestras e afins. Esse intercâmbio que ele faz entre as entidades com essa, né, e manter sempre a questão de pesquisa sempre ativa para melhorar os processos de contabilidade e da profissão contábil como um todo.
ele também tem que controlar e controlar a execução daquele plano de educação continuada, né? Que foi um plano criado para dar uma obrigatoriedade de atualização dos profissionais, mantendo sempre eles estudando, atualizando todos os regulamentos, porque caso a gente não cumpra, né, aquela pontuação mínima, a gente pode ter nosso registro adiado, não, como que é a palavra? A gente pode ter nosso registro cancelado temporariamente ou até mesmo permanentemente, né? De acordo com nossas atividades naquele programa de educação continuada. O CSE também tem a competência de disponibilizar anualmente a prestação de contas da sua entidade, né? Já que, assim como toda entidade, ele tem que deixar bem claro com tudo que ele está gastando, como é que ele está gastando, todo o dinheiro que é destinado à funcionabilidade do CRC. Falando um pouco sobre as receitas, no CRC, a receita dele é composta por 1/5 da receita dos conselhos de contabilidade regionais, né? Ou seja, toda a receita bruta que os conselhos regionais de contabilidade obtêm através de suas ações, de suas anuidades, 1/5 dessa receita vai diretamente para o CFC. Tanto no CFC quanto no CRC, essas receitas são feitas através de um representante bancário, né, que é previamente escolhido. E, por exemplo, quando eu que sou contador registrado chego lá e pago a minha anuidade, 20% já vai diretamente para o CFC e o restante, né, que são os 80%, ficam na conta do CRC regional daquele contador. Dentro dessa receita, dessa divisão, não se encaixam, por exemplo, legados, doações, rendas patrimoniais, né? Toda essa receita aí que é gerada através desses modos ficam respectivamente nos CRCs de cada estado. E também no CFC, fica lá no CFC, já que ele não tem nenhum órgão acima dele para prestar contas. No geral, é basicamente isso, né? Como eu falei no início, o CRC ele é um órgão que organiza a profissão contábil dentro daquela região e a receita é gerada basicamente sobre as anuidades dos contábeis, né, dos contabilistas, tanto os profissionais individuais como das organizações contábeis, e as outras receitas que são adquiridas por legados, por doações, por multas e tal, elas são exclusivamente dos conselhos regionais. E basicamente é isso. Então, muito obrigado aí. Fico com a palavra o Caio aqui em seguida. Boa noite, meu nome é Caio e eu vou falar um pouco, vou dar continuidade, na verdade, sobre o capítulo 3 do regulamento. Então, o capítulo 3, ele começa falando das prerrogativas profissionais e do exercício da profissão contábil. Dentro desse capítulo, ele busca fazer uma síntese das regras que são necessárias, as regras, as solicitações e todas as normas que são necessárias para o contador exercer ativamente a profissão contábil dentro das empresas. Ele busca, por meio de 6 parágrafos, fazer essa síntese e demonstrar o que é a profissão contábil, quem pode regulamentar, quem pode fazer a profissão contábil, quem pode regulamentar a profissão contábil. O capítulo 3 ele fala sobre as prerrogativas profissionais e do exercício da profissão. O capítulo 4 ele fala um pouco sobre as penas, sobre as infrações que os contadores podem cometer através de um rol taxativo. Ele fala todas as infrações que o profissional de contabilidade pode cometer. Ele fala sobre todas as penas
que os profissionais de contabilidade, os contabilistas, podem tomar se cometer tais infrações. No caso, essas penas são proporcionais às infrações. Quanto maior a infração, maior a pena que ele vai tomar. E quanto menor a infração, menor a pena que o contador vai tomar se praticar tais infrações. Já no capítulo 5, ele fala um pouco das disposições finais. Ele trata de artigos que não são abordados em nenhum outro capítulo do regulamento e que são um dos capítulos mais interessantes, tem um capítulo que eu achei importante, que eu separei aqui para vocês, que ele fala sobre alteração ou revisão do regulamento, o que são necessários, as regras que são necessárias para alterar o regulamento. Então, vamos começar a falar um pouco das prerrogativas profissionais do exercício da profissão contábil. No artigo 20, ele fala que o exercício de qualquer atividade que exija aplicação de conhecimento de natureza contábil constitui uma prerrogativa dos contadores e dos técnicos em contabilidade, em situação regular, perante o CRC da respectiva jurisdição, observadas as especificações e as discriminantes estabelecidas na resolução do CFC. A gente também tem o parágrafo 1º que fala: por exercício da profissão contábil, entende-se a execução das tarefas especializadas em resolução própria, independente de exigência de assinatura do profissional e da contabilidade para quaisquer fins. Então, lendo esse artigo e esse parágrafo, a gente entende que o objetivo do capítulo 3 é fazer uma síntese a respeito das regras que são necessárias para o contador efetivamente realizar seu serviço. Fala aqui que o exercício do contador, o exercício de qualquer atividade que o contador faça, exige que ele tenha o registro no CRC, ele tem que ser registrado no CRC, o contador tem que estar ter o seu curso de formação, tem que ter o registro no CRC e várias outras regras que são necessárias para a efetivação desse contador no serviço ativo da contabilidade nas empresas. A gente também tem um artigo importante, que é o artigo 21, que ele fala do exercício do profissional contábil é privativo do contador e do técnico em contabilidade, com registro ativo e situação regular mencionada. Também a gente tem um parágrafo único que fala que o CFC disporará sobre registro de independência, filiais ou sucursais das organizações contábeis, também denominadas sociedades profissionais, e sobre o registro da sociedade constituída por contabilistas, com profissionais de profissões regulamentadas, segundo os critérios do CFC. Agora a gente entra um pouquinho no capítulo 4, que fala das infrações e penalidades. Eu separei as 3 principais infrações e as 3 principais penalidades, e todas as penalidades, no caso são 5 penalidades. No caso, as principais infrações, no meu ver, são transgredir o código da ética profissional do contador, a primeira, exercer a profissão sem registro no CRC ou quando registrado esteja impedido de fazê-lo, segunda, e elaborar peças contábeis em lastros em documentos hábeis e idôneos, sem lastros em documentos hábeis e idôneos. Essas penas têm como consequência, essas infrações têm como consequência penas, que são divididas em 5, que são a multa, a advertência reservada, a censura reservada, a censura pública e a suspensão do exercício profissional. No caso, essas 5 penas variam de acordo com a infração que cometer. Ou seja, se o contabilista cometer uma infração mais grave, ele vai ter uma pena mais grave. Se ele cometer uma infração mais leve, ele vai ter uma pena mais leve. No caso das multas, é considerado uma pena grave, multas e advertências reservadas. Agora, censuras reservadas e censuras públicas são consideradas uma pena média e suspensão do exercício profissional é a pena mais grave que tem. Ou seja, de acordo com a infração que o contador cometer, se for infração muito grave, ele vai ter a pena de suspensão do exercício profissional. Ou seja, ele não vai poder mais exercer a contabilidade, ele vai ter cassado sua licença, que é a pena mais grave que a gente tem nesse regulamento. A gente também vai falar um pouco sobre o capítulo 5, que ele fala sobre as disposições gerais e finais. No caso, aborda artigos que não foram abordados em todo o regulamento e que são muito importantes que ele aborda aqui no final. Eu separei apenas um, que eu achei o mais importante de todos, que já tinha falado no começo, que é a respeito das alterações ou revisão do regulamento. No caso, ele fala que para alterar o regulamento, esse regulamento geral, exige a deliberação de, no mínimo, 2/3 dos membros do CFC. No caso, 2/3 dos membros do CFC têm que votar sim para exigir a alteração. E essa proposta deve ser exibida para eles, deve ser mostrada para eles, enviada a eles,
20 dias úteis antes do referido julgamento. Então, é um artigo muito importante por trata da alteração de todo o regulamento. Se for aceito por 2/3 dos membros do CFC, vai ser autorizado a alteração do regulamento contábil. E encerro com isso a minha apresentação. Tenham todos uma boa noite.